Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians. Trago para vocês um corte de jogo aberto, trazendo todas as informações e atualizações a respeito do Corinthians, o mercado da bola agitado. Veja aí quem chega, quem sai do timão, toda essa situação do Corinthians. Vou trazer para vocês em primeira mão, então se inscrevam no canal e vamos para o vídeo. Vamos falar do Corinthians agora, porque o ano do Corinthians já começou e começou como? Agitado, sem reforço por causa do transfer ban, mas com pedidas e disputa por Maicon. Martins está preso na Venezuela e a torcida é cheia de esperança lá na porta do CT Joaquim Grava. Foi preso? Meu Deus! A Fiel não escondia a ansiedade pelo recomeço. O elenco do Corinthians voltou das férias no fim de semana. Na porta do CT Joaquim Grava, vários torcedores aproveitaram para garantir aquele autógrafo, uma foto com os jogadores. Estou feliz, né, de tudo que aconteceu em 2025, né? Do portão para dentro, o elenco teve o primeiro contato com o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza, substituto de Fabinho Soldado. Primeiro dia para mim muito proveitoso e todos os dias estaremos aqui dando o nosso melhor junto com os profissionais qualificados que tem aqui no CT, sempre pelo bem do Coringão. O que surpreendeu nessa volta aos trabalhos foi a ausência de Yuri Alberto. O atacante viajou para a Itália para dar andamento ao processo de cidadania. Esse compromisso já estava previamente combinado com a diretoria. Chama a atenção que o atacante recebeu proposta da Roma no ano passado e recusou. O clube garante que a documentação é para fins pessoais. Bom lembrar que Yuri renovou o contrato recentemente, até julho de 2030. A multa rescisória do Camisa 9 para o mercado nacional gira em torno de 500 milhões de reais e 100 milhões de euros para o exterior. O clube paulista detém 50% dos direitos econômicos do jogador. O volante Martins também não apareceu para treinar. O jogador ficou na Venezuela para resolver burocracias com o passaporte. Sem o documento, ele não tem data para voltar ao Brasil. O país foi atacado pelos Estados Unidos. Agora, Marcelo Paz precisa definir o futuro de alguns atletas. Os atacantes Romero e Thales Magno tiveram os vínculos encerrados no dia 31 de dezembro e já se despediram dos companheiros. O clube fez um agradecimento especial ao ídolo paraguaio nas redes sociais. Você é grande, Corinthians. Continue forte. Você vai comigo para sempre. Corinthians é minha vida, minha história, meu amor. O contrato de Andileri também terminou, mas o lateral ainda negocia uma renovação. Pedro Raul, Alex Santana e Fagner voltam de empréstimo. O centroavante vai ser avaliado por Dorival. Já Alex Santana está fora dos planos e vai treinar de forma separada. Também vão trabalhar em horário alternativo Héctor Hernandes e Renato. O lateral direito Fagner chegou a um acordo para rescindir o contrato com o Corinthians e deve permanecer no Cruzeiro. Homem de confiança de Dorival, o volante Maicon tinha acordo encaminhado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia para seguir no Corinthians por mais 2 anos. Acontece que o Atlético Mineiro demonstrou interesse em contratar o meio-campista por 3 temporadas. Proposta que agradou o Shakhtar, o clube quer manter os 50% dos direitos econômicos do atleta para lucrar em uma eventual venda. A situação segue indefinida. Por aqui, nada de reforços. Marcelo Paz trabalha em conjunto com o departamento jurídico para tentar derrubar o transfer ban nos próximos dias. Com o calendário cheio e muitas pendências para resolver, o Corinthians estreia no próximo domingo no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta, em Itaquera. A boa notícia é que Garro e Martins, que estavam envolvidos naquela confusão generalizada na final do Paulistão, estão liberados pelo STJD para atuar. Inicialmente marcado para o dia 28, o Timão faz o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro também em casa, contra o Bahia. E no dia 1º de fevereiro, tem taça em jogo, a disputa da Supercopa do Brasil com o Flamengo em Brasília. Começo do ano agitado para o Timão, que na última temporada superou as expectativas da torcida.
Tá aí a Tati Tavares atualizando todo o cenário do Corinthians, muita movimentação, chegada e saída, e não tem como falar que o Corinthians não se reforçou. Marcelo Paes chegou e uma das principais notícias ali, depois toda aquela confusão na final ali do Campeonato Paulista, né? Muita gente suspensa, tá todo mundo liberado para jogar. Então, sim, é um baita de um reforço. Agora, eu não sou baú para guardar segredo. Eu não tenho segredo com quem tá em casa assistindo. Coloca aqui no telão pra gente a imagem do Marcelo Paes, que até o momento é o principal reforço do Corinthians, porque é muito profissional. Fez um trabalho incrível no comando do Fortaleza, né? Colocou o Fortaleza no cenário nacional, nas prateleiras mais altas, quando errou, assumiu. E tá aqui essa imagem aqui, congela pra gente. Cicinho. Eu e tudo e eu aqui. Não passa nada desapercebido. Com a Lívia não passa, não passa. Principal reforço do Corinthians, e eu tô falando sério, é um personagem muito honesto, trabalhador e faz um trabalho incrível. Precisam deixar que ele trabalhe no Corinthians. Agora, qual foi seu comentário aqui enquanto a gente acompanhava a matéria da Tati? Olha, antes do meu comentário, Lívia, eu quero desejar toda a sorte do mundo, porque eu tive com um evento em Goiânia com o Marcelo Paes, quando ele era diretor do Fortaleza, e assim, um cara inteligentíssimo e um cara assim de um caráter irreparável, assim, um cara íntegro demais, e vai ter todo o sucesso do mundo no Corinthians exatamente se deixar trabalhar. E eu pedi para frisar exatamente essa foto de como ele chegou, você vê, sorridente, um cara jovem. E assim, se deixarem ele trabalhar, ele vai fazer muitas coisas. Mas, pelo que a gente vê no Corinthians, eu falei pro Ronaldo, guarda bem essa bola, daqui a pouco vai estar igual o Dorival. Vai estar igual o Dorival, vai ter que tingir o cabelo. Mas é um cara espetacular. Ronaldo, é isso, né? Marcelo Paes precisa de liberdade para trabalhar. A gente está brincando aqui, o Cicinho muito bem pontuou aqui sobre o profissionalismo do Marcelo Paes, mas o cenário nos bastidores do Corinthians é conturbado e foi assim a temporada inteira. Por isso a gente destacou muito os 2 títulos do Corinthians ano passado, Paulista e Copa do Brasil, porque os bastidores estavam completamente tumultuados. Marcelo Paes só precisa de liberdade para trabalhar. Sim, e essa produção para de ser clubista, olha lá, colocaram lá. Corinthians está na disputa por Michael, tá aí o Marquinhos preso na Venezuela. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo na Venezuela, tem que comprar um livro, entrar na internet, o que está acontecendo lá. A fronteira está fechada. Não sei se vocês estão sabendo. Como preso? O que é isso? É só para colocar preso no negócio do Corinthians? Maldita produção, hein? Foram contra o ano inteiro, ano passado, e se lascaram. Mas a verdade é uma só. Todo mundo sabe o que aconteceu na Venezuela, então por isso que ele ficou lá, não conseguiu embarcar e vai ter problemas realmente para sair do país. Agora, o Corinthians é o seguinte, com esse Marcelo Paes, ele deu um passo à frente, sim. Sim. Para tentar, até o transfer ban aí também, já colocou o Thales para andar, daqui a pouco é o Félix Torres, daqui a pouco é o Kaká, daqui a pouco muita gente saindo, e isso é importante, para você fazer esse transfer ban funcionar e você poder fazer contratações boas, porque o Corinthians errou em todas as contratações, acertou em poucas, vai. Acertou em poucas. Tipo em qual que o Corinthians acertou? Tipo qual que acertou? A do Marcelo Paes acertou. Ok, obrigada. A dele acertou. Agora do Félix Torres, dessas inhacas que chegaram, o Vitinho no finalzinho mostrou ainda que tem condições de permanecer. Agora o Corinthians precisa fazer a limpeza. Precisa fazer a limpeza, os mais sabem disso. A folha está lá em cima, parece que acertaram agora com o Fagner também, a ida dele direta aí pro Cruzeiro, sem ter que abrir os cofres que não tem dinheiro lá dentro. Então eu acho que o Corinthians começa bem, com um cara que manja, que entende do que está fazendo, e o Corinthians limpando os armários lá. Boa, e já com o primeiro grande desafio, o Flamengo lá em Brasília, no dia 1º de fevereiro, um jogaço. Começando a semana porque teve reviravolta no caso Maicon. Sim, ele pode estar indo para o Atlético Mineiro. Eu vou te contar essa história. E que papo é esse de um bloqueio de 50% na premiação da Copa do Brasil pela Caixa Econômica Federal? Bom, rapaziada, vamos começar com essa história do Maicon, porque ele terminou seu contrato de empréstimo do Shakhtar 31 de dezembro. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, se ele não assinar um novo vínculo, que foi o que aconteceu, ele não é mais um atleta do Corinthians, perfeito? Ele está em negociação, ou estava em negociação, para renovar, estender o seu vínculo, inclusive de uma maneira definitiva. O que foi alinhavado com o Fabinho Soldado, então executivo do Corinthians, era de que o Corinthians faria um contrato de 3 anos com o Maicon, o Shakhtar toparia liberar, livre de custos, porém ficando com 50% do atleta. Ou seja, numa futura negociação, o Shakhtar ainda teria 50% do jogador.
Acho um acordo interessante. Você não precisa pagar para ter o atleta e depois numa futura negociação o Maicon cumprindo, por exemplo, esses 3 anos já vai ter próximo dos 30. Será que você consegue um negócio tão vantajoso assim? Mesmo assim, 50% seria do Shakhtar e o Shakhtar topou essa liberação, mesmo com o Corinthians pagando ainda a última parcela do contrato de empréstimo de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 600 mil reais. O Shakhtar entendeu que poderia fazer o negócio com o Corinthians, mas, curiosamente, o Shakhtar exigiu que fossem 3 anos de contrato. Talvez entendendo, né, que ele poderia se valorizar, teria mais tempo para isso, e aí poderia o Shakhtar obter um valor ali na frente. 2 anos de contrato não, 3 anos de contrato. Pois o Corinthians, na transição de 2025 para 2026, mudou o executivo, né? Saiu o Fabinho Soldado, chegou o Marcelo Paz. Não sei se tem, digamos, uma definição por parte do Marcelo Paz, mas o fato é que o Corinthians mudou de 3 para 2 anos. Ó, a gente vai renovar por mais 2 temporadas, não 3. E o Shakhtar meio que colocou uma areia no negócio, do tipo, a gente prefere 3. E o próprio Maicon também prefere 3. Nesse caso, chegou o Atlético Mineiro. Opa, peraí, eu dou 3 anos de contrato. E aí começou a negociar diretamente com o jogador. Tem um detalhezinho nessa história, que o pai e empresário de Lianco, é pai também de Liara, ou seja, irmã do Lianco, que é casada com o Maicon. Então o Lianco é cunhado do Maicon, que joga no Atlético Mineiro. O pai do Lianco é, digamos, o sogro do Maicon. E é o pai, o empresário do Lianco, e também pode estar intermediando toda essa situação. Tem o interesse do Atlético Mineiro em contar com o jogador, precisava de um cara para essa função, viu uma brecha, tipo assim, ele tá no limbo, né? Enquanto não houver a assinatura, ele pode negociar, o Shakhtar pode negociar com quem quiser, e o Galo chegou para fazer essa proposta. Eu já vi corintianos até comemorando, pelo fato do tipo, poxa, o Galo vai fazer um favor pra gente, muitos atleticanos preocupados com a sequência de lesões do Maicon. E assim, eu acho até que ele teve realmente sequência de lesões quando ele volta do Shakhtar. Depois ele tem uma lesão grave do ano passado pra cá, fica muito tempo sem jogar. E quando ele retoma, poxa, ele tá no melhor momento. Ele, nesse momento, está no melhor momento no Corinthians, cara, talvez até da carreira. Porque, beleza, ele surgiu muito bem lá, 2018, 2017, 2018, quando ele sai para o Shakhtar, mas o que ele jogou nessa reta final, sendo líder, capitão, um cara super importante, confiança de Dorival, ele termina o ano em alta, não dá para negar isso, mas pintou o Atlético Mineiro e talvez seja uma possibilidade aí, se o Corinthians não tinha lá tanta convicção, de deixar ir, do tipo, beleza, acerte com o Shakhtar aí e o Corinthians vai ter que pagar esse 1 milhão de euros que está devendo e depois seguir a sua vida sem o Maicon. Vamos ver o que vai acontecer. Você acha interessante brigar pelo Maicon nesse momento ou liberaria? Essa é a pergunta que eu te faço. Agora a gente vai entrar numa seara do vídeo um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais complexa, porque eu estou... eu não estou chocado, né? Porque no futebol, olha, poucas coisas me chocam no futebol. Mas cada dia a gente descobre algo diferente. E o tema é muito complexo, tá? Eu vou tentar resumir para vocês de uma forma, confesso e reconheço, superficial. Eu prometo me ater mais ao tema nos próximos tempos, com mais detalhes, para poder esmiuçar isso para vocês. Meu objetivo aqui é exatamente dar uma resumida, porque eu tô vendo muita gente com dúvida do que está acontecendo. O blog do Paulinho exibiu documentos e o Meu Timão fez uma reportagem. Por isso eu estou citando esses 2 veículos, que o meu Timão fez um resumo muito bacana, só que está muito mais extenso e o tema é muito mais complexo, por isso que se você tiver interesse, vai lá na página do Meu Timão, está na capa, lá a principal notícia. Houve um bloqueio. A Caixa Econômica Federal bloqueou 50% da premiação da Copa do Brasil. A gente está falando dos 77.175.000 reais que o Corinthians recebeu pela premiação da conquista, um valor que era contado, né, para pagar, derrubar a Transferban, pagar o acordo com o Rojas, pagar a premiação para os atletas, pagar dívidas urgentes. Então, assim, estava dentro de um pacote de outros valores, outras receitas que o clube vai receber,
para você poder, cara, sobreviver, né? Tem uma janela para acontecer, então tem contratações em vista. É um dinheiro que não dá para fazer tudo que o Corinthians precisa e tem que fazer. Mas, poxa vida. E outra, o Corinthians acabou de ser campeão. E esses 77 milhões eles foram bloqueados pela Caixa Econômica Federal. Isso tudo em função da dívida com a Neoquímica Arena. E aí, o blog do Paulinho e o meu timão também teve acesso aos documentos. Na verdade, tudo isso aconteceu por um contrato de renegociação dessa dívida com o Corinthians com a Caixa, em razão da Neoquímica Arena, que aconteceu em 2013, na gestão do Ilho. Houve uma inadimplência de 2019 até 2023. Eu falei 2013, né? 2023. Essa inadimplência de 2019 a 2023 fez com que, na gestão do Ilho, o presidente, então, do Ilho Monteiro Alves, fizesse uma renegociação com a Caixa Econômica Federal. Esse contrato ele teve aval do diretor financeiro da época, Wesley Mello, e do departamento jurídico, comandado pelo Herói Vicente. Tá? Tô dando nome às figuras aqui que participaram disso. Nesse contrato de renegociação da dívida com o estádio, eu só vou resumir para vocês no seguinte. O Duílio comprometeu as receitas do Corinthians até 2041. Essa é a manchete. Esse é o resumo. Indicando que a Caixa Econômica Federal pudesse bloquear premiações, receitas com direitos de transmissão, valores com bilheteria, tudo que envolve, quase tudo que envolve a receita de um clube, a Caixa Econômica Federal teria a prerrogativa de pegar uma parte em razão da dívida com o estádio. Claro que não é tão simplista assim como eu estou revelando para vocês. Obviamente tem mecanismos, obviamente tem prestações, brechas jurídicas, né, que se você não paga aqui e ali, você dá o direito da Caixa a fazer isso. Dentro desse contrato também, a inviabilidade do clube se tornar SAF. É isso que você está ouvindo, até 2041. Por quê? Porque mudar o modelo do clube, que hoje é associativo, para um modelo empresa, impactaria na forma como as receitas chegariam via Parque São Jorge, da modalidade feminino, do futebol feminino, do basquete, categoria de base, o basquete que inclusive foi encerrado, né, do futsal. Tudo isso envolvem receitas que a Caixa poderia, digamos, bloquear para poder ajudar a pagar a dívida do estádio. Então, no momento que você muda o modelo do clube, você bagunça todo esse sistema. Então, o contrato também previa isso, de que o clube não pode virar uma SAF até 2041, para que, nesse período todo, a Caixa pudesse receber aquilo que lhe é de direito. Eu tenho dificuldade, até por não ser um especialista no tema, para saber, para entender isso como algo positivo. Porque, ok, você tem uma dívida, ok, você precisa pagar, ok, é um estádio que tá difícil de você pagar porque a dívida ela foi exponencial em determinado momento e você precisa fazer acordos para, enfim, direcionar as suas receitas para poder arcar com esses valores. Agora, eu confesso para vocês que eu nunca vi nada parecido. Você limitar, restringir, bloquear, alienar todo o teu patrimônio, toda a tua receita em razão de uma dívida. Isso, cara, isso abre um precedente perigosíssimo, porque o Corinthians não consegue, nesse momento, ter autonomia financeira. Não consegue ter fluxo de caixa. Não consegue contar com receitas para que essas receitas possam sustentar o clube financeiramente, porque essas receitas estão comprometidas. Simplesmente porque o cara foi lá e assinou e comprometeu as receitas do clube até 2041. Gente, isso não pode ser certo. Repito, eu não tenho o melhor embasamento. Eu vou bater nessa tecla porque provavelmente daqui a pouco chega nos comentários aqui algum jurista e tal, mas eu não consigo concordar com isso. O Duílio se defende dizendo o seguinte, a nota dele, tá? Não tem nem defesa pra isso, cara. Celebramos um acordo muito saudável
entre o Corinthians e a Caixa Econômica, que reduziu de 3 bilhões para 700 milhões, uma contingência que o clube tinha a respeito da Neoquímica Arena. Ou seja, a dívida estava em 3 bi e, segundo o Duílio, reduziu para 700, porque aí teve a Operação Lava Jato, teve a Odebrecht, aí concentrou tudo na Caixa, tá? No nosso último ano de gestão, quitamos 80 milhões referentes a esse acordo. Esse pagamento deveria continuar sendo priorizado nos anos seguintes à minha saída. Aí agora começa o discurso político, né? Porque ele se defende, óbvio, e aí começa o discurso político, que não beneficia o clube, né? Não convence. Então, o que eu lamento, antes de continuar a nota do Duílio, o que eu lamento é que nem o Duílio, nem o Andrés, nem o Augusto, eles pensaram no clube. Eles não pensaram no clube. Eu não sei se o Stabile está pensando no clube. A gestão dele é vigente, ela ainda está acontecendo. Eu vou ter uma análise macro quando ele sair e depois, né, dos seus feitos realizados. Mas as gestões anteriores, ninguém pensou no clube. É cada um defendendo o seu. É impressionante. Se alguma receita listada como garantia foi bloqueada, isso lamentavelmente significa que alguma parcela vencida está em aberto. Então, o Duílio se defende, e esse argumento aqui eu não tenho como refutar, porque eu não tenho certeza, de que se houve o bloqueio da Caixa desse 50%, é porque houve uma parcela que não foi paga. E aí, se não foi pago, e está previsto em contrato, temos um problema, tá? Então, vou colocar essa vírgula aqui, tá bem? Sobre nossa gestão, cabe apenas mencionar que reduzi a dívida com a Caixa, que não foi contraída por mim, aí aqui o aspecto político, né? Não fui eu que fiz, então, mas e as que você fez, Duílio? E o fato de ter renovado com o Mano Menezes, faltando 2 meses para terminar a gestão, renovando por 2 anos, comprometendo o futuro presidente que chegou com o Mano Menezes, em 3 meses demitiu e pagou uma multa de 10 milhões. Com o lateral Hugo do Goiás, que foi contratado, faltando 1 mês para terminar a gestão, que até agora a gente não entende. Com um contrato de patrocinador que foi renovado com valores abaixo do mercado, faltando 1 mês para ele terminar a gestão. Com uma confissão de dívida dos débitos que o clube tinha com empresários, e confissão de dívida é um termo de que você não tem mais como recorrer. Simplesmente o Corinthians tinha que pagar esses empresários num valor superior a 100 milhões de reais. Então tudo isso, o Duílio, ele não pensou nas gestões futuras. E aí ele diz, nesse caso específico, essa dívida não contraída por mim. E as coisas que ele fez, enfim. É isso, fiel. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês e com corte do Jogo Aberto e do Chico Garcia, todo o crédito do Jogo Aberto, Chico Garcia, trazendo algumas notícias a respeito do Corinthians e mercado da bola agitado. Marcelo Paes aí que chegou agregando muito valor a esse time do Corinthians. Com certeza ele vai fazer um grande esforço para poder conseguir melhorar essa questão financeira, a questão de contratação, porque podemos acompanhar um pouco do que ele chegou e já está conseguindo convencer que está chegando para poder agregar valor a esse time do Corinthians. Está conseguindo aí fazer algumas negociações, algumas conversas, poder reduzir o salário de alguns jogadores, a poder trazer jogadores sem custo para o Corinthians, que é o mais importante no momento para o Corinthians. Sabemos também que com o Dorival à frente desse time do Corinthians podemos ver agora na Copinha, né? Começando a Copinha, Dorival com certeza vai ficar de olho nos jogadores ali de base para conseguir subir alguns jogadores de base também, pois o Corinthians precisa disso, né? Eu acho que esse ano agora de 2026 deve ser muito focado nessa questão de, com certeza, óbvio, se resolver a questão do transfer ban, vai conseguir fazer algumas contratações, mas o Corinthians está muito focado agora em reduzir sua folha salarial, que é muito importante. Precisa botar dinheiro em caixa para sair dessa situação financeira ruim e péssima que está. Então acho que o Osmar Stabile, presidente, junto com todos os seus dirigentes, com o Dorival, com agora o Marcelo Paes também, vão focar muito nessa questão aí financeira do Corinthians, conseguindo apenas contratar jogadores que venham sem custo, com salário um pouco mais baixo, nada de contratar jogador aí com contratos absurdos, tipo de Memphis Depay. Também não sabemos se Memphis vai ficar ou não, tá em conversa aí também com o Marcelo Paes. Sabemos que tem contrato até agora meado 2026, mas não vamos saber se vai renovar. Não sei se o Memphis vai querer manter, estagnar o seu contrato ou até diminuir um pouco aí a questão salarial, ou questão de melhorias no contrato aí, mas vamos esperar os próximos capítulos. Mas cara, o que Duílio fez com essa situação aí da Caixa Econômica, assim, coisa absurda, comprometer todo o dinheiro que entra para o Corinthians até 2041. Isso daí não existe. Outra coisa, o Corinthians já pagou esse estádio só com os juros.
Só de juros o Corinthians já pagava esse estádio, cara. É absurdo esse contrato aí com a Caixa em questão desse estádio. Não existe. O que essas antigas gestões fizeram no Corinthians, meu irmão, isso daí tem que ser apagado. Toda essa galera tem que ser apagada do Corinthians. Nunca mais poder nem entrar em estádio. Essa galera não tinha que nem entrar mais em estádio, quanto mais está dentro da instituição do Corinthians. Isso não existe, meu irmão. Eles acabaram de afundar o Corinthians. Agora o Corinthians aí, que tem uma premiação de 77 milhões da Copa do Brasil, vai ter metade desse valor bloqueado a poder ir para a Caixa Econômica. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Como que pode o cara fazer um negócio desse com o Corinthians? Isso até 2041. Ou seja, o Corinthians aí com premiações, podendo ganhar mais alguma coisa nesse ano agora de 2026, ganhar um Paulista, ganhar mais uma Copa do Brasil, quem sabe aí talvez a chance seja muito pouco, mas ainda a chance também de ganhar um Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, e ter metade das premiações aí tudo bloqueada pela Caixa. Isso não existe, cara. Não existe. Corinthians agora que tá com essa gestão que tá aparecendo aí, que vai priorizar essa parte financeira, reduzir os custos do Corinthians aí, né, para poder conseguir levantar fluxo de caixa e essa situação aí que do Ilho fez não existe, né? Mas já sabemos que as antigas gestões só fizeram M no Corinthians. Isso daí a gente tem que esquecer, renovar, mudar essas coisas aí pra frente, agora o Corinthians voltar a ser a grande potência no futebol brasileiro. No mais é isso, esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês, algumas informações, notícias a respeito do mercado da bola e todos os bastidores do Corinthians. Espero que tenham gostado, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar acompanhando todas as notícias do Timão aqui no nosso canal Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!